De volta com o Jornal Integração e hoje nós estamos recebendo aqui o médico otorrinolaringologista, o Dr. Jason Peixoto, que está aqui hoje no jornal para falar sobre as doenças respiratórias, principalmente as que surgem nesta época de mais frio, temperaturas muito baixas, típicas do inverno. Bom, Dr. Jason, obrigado pela sua presença aqui no nosso jornal para falar sobre isso, porque hoje a gente sabe que os maiores casos que chegam aos hospitais, postos de saúde e plantonistas é justamente sobre as doenças respiratórias, né? Sem dúvida nenhuma, nessas últimas 3 semanas houve um aumento muito grande, né, no atendimento não só dos pronto-socorros, mas também dos consultórios, por essas doenças respiratórias, né, agudas, principalmente os quadros de rinite alérgica, os quadros de crise de asma, de infecção de garganta, de infecção de ouvido e os quadros de sinusite. Bom, e essas doenças, como que elas têm impactado a vida das pessoas? Porque a gente sabe que ataca diretamente, né, os pulmões, a área respiratória e causa muito incômodo. Então as pessoas acabam não dormindo muito bem, né, ficando irritadiças ao longo do dia. Então, como que o senhor tem percebido isso no seu consultório? Hoje tem trabalhos que mostram que há um aumento, né, da abstenção do trabalho em até 47% dos funcionários nessa época do inverno agora. Então, sem dúvida nenhuma, as doenças respiratórias elas têm um impacto, não só do ponto de vista de saúde pública, mas também do ponto de vista econômico, né? Porque às vezes um paciente começa com um quadro de uma rinite alérgica, que é a famosa alergia no nariz, ele coça, espirra, o nariz entope, sai aquela coriza, e passa 3, 5 dias ele evolui para um quadro de uma sinusite, ou às vezes para um quadro de uma infecção de ouvido, que é um quadro um pouco mais grave e às vezes incapacita esse paciente de ir para o trabalho. E a gente sabe que às vezes esses quadros de rinite alérgica, de sinusite ou até asma, ele causa um desconforto, principalmente no período noturno. Então dificulta esse paciente dormir, ele acaba tendo uma noite de sono um pouco conturbada e isso compromete sem dúvida nenhuma o trabalho e o dia posterior desse paciente. Agora, Dr. Jason, com relação ao tratamento, né, como que hoje as pessoas que sofrem aí com sinusite, com rinite, ou então até mesmo um resfriado ou uma gripe, elas devem proceder? Porque o que a gente mais vê são as pessoas indo ali na farmácia, comprando, vou te dar um exemplo, um Allegra D, comprando ali um antialérgico, ou então um anti-inflamatório, como o Nimesulida, por exemplo, e vão se entupindo de remédio sem, às vezes, procurar um médico especialista, como o senhor, por exemplo. Então, como lidar com essa questão quando a doença chegar? O que eu oriento é não fazer a automedicação, né? Porque juntando com essas doenças respiratórias, a gente está tendo esse surto de dengue, chikungunya, né? Que são doenças, né? Que, principalmente a dengue, se você fizer um uso de um anti-inflamatório, você pode predispor a quadros de hemorragia, e hemorragia grave, podendo chegar a quadros de morte. Né? Então a gente orienta que a população realmente não faça a automedicação. O que a gente orienta é que realmente procure, né, a unidade básica de saúde, procure o médico da sua confiança e esclareça as dúvidas e faça um tratamento mais eficaz. Mas existem medidas simples que todo paciente nessa época do ano agora pode fazer, né? A primeira coisa, eu sempre oriento os pacientes nessa época do ano, tempo frio, tempo mais seco, com baixas umidades relativas, que tenham o hábito de lavar o nariz com solução salina 0,9%, soro fisiológico 0,9%, principalmente os jatos contínuos. Dá preferência para os jatos contínuos, não usar as seringas, porque as seringas elas fazem um jato de alta pressão, então nesses quadros de alérgicos ela não é muito indicada, ela é mais indicada nos quadros de infecção. Aquele paciente que está com a sinusite, muito catarro, nariz muito entupido, pode até se usar, mas o jato mais fraco, mais brando, o jato contínuo, é ideal porque para prevenção. Então, o simples fato de lavar o nariz 2 a 3 vezes por dia já ajuda bastante a diminuir os sintomas e até prevenção para os quadros de rinite alérgica. Outra coisa é cuidar da hidratação. Beber no mínimo aí 1,5 litro a 2 litros de água, dependendo da faixa etária, né? Sempre tomar cuidado os pacientes, os idosos que têm insuficiência cardíaca, ou seja, o coração inchado ou problemas renais, esses pacientes têm que ter um cuidado maior do aumento da ingestão de líquido. E continuar com a dieta equilibrada, muita fruta, muita verdura, continuar realizando atividade física. E também, porque a atividade física associada com a alimentação equilibrada, ela é um fator positivo para o sistema imunológico. Então, o que melhora o sistema imunológico? A atividade física conjunto com a dieta equilibrada, né? E dá preferência por quê? Para fazer atividade física naquele período que não estiver tão frio. Acordar
4 horas, 5 horas da manhã para fazer a atividade física não seria o ideal, principalmente nos pacientes alérgicos. Bom, e vale ressaltar que quando a gente fala de imunidade, muitas pessoas já vão logo nas vitaminas, né, e proteínas do corpo. E acabam ali se também automedicando, né, colocando ali vitaminas, indo na farmácia comprando suplementos, sem às vezes fazer um exame. Isso o senhor também tem se deparado no seu consultório? Isso tem nos preocupado não só das vitaminas, mas também de anabolizantes, né? Então a gente tem recebido pacientes no consultório na tentativa de melhorar o sistema imunológico, fazendo injeções de corticoide, de hormônios, né? De progesterona, de estrogênio. Então, isso não é recomendado, isso são drogas que só devem ser usadas em casos específicos e quando indicado por um profissional apto para o exercício dessa atividade, então a gente orienta que realmente tem essa parcimônia. A questão de vitaminas é muito controversa, a gente sabe que existem trabalhos que mostram algum benefício, outros trabalhos não mostram um benefício significativo. Talvez o efeito colateral que isso pode causar, às vezes até suplanta ou diminui o quê? O benefício. Então, assim, o ideal mesmo é que procure um profissional da área de saúde, faça uma avaliação mais detalhada e quando houver a necessidade, ele faça essa suplementação. Mas o melhor remédio, sem dúvida nenhuma, é a prevenção. E a prevenção é o quê? São os cuidados, né, com a atividade física, uma dieta equilibrada e a prevenção, porque principalmente aquele paciente que é alérgico, ele já tem que começar a lavar as roupas, né, principalmente a roupa que ele vai usar no inverno, antes desse período frio, porque às vezes aquela blusa fica guardada ali no guarda-roupa 6 meses, ele vai usar ela no dia que está frio, é lógico que ele vai ter uma crise ou de asma, ou de bronquite, ou de rinite alérgica. Então a gente tem que começar a preparar a nossa casa para o inverno, né? Deixar a janela mais aberta, mais ventilada, principalmente no período da manhã, trocar o lençol pelo menos 2 vezes por semana, trocar o travesseiro, né? A gente sabe que o travesseiro é uma grande sede de ácaro. Então tem pessoas que estão com o travesseiro tem 3 anos, 4 anos. Aquilo tem mais ácaro do que propriamente a espuma do travesseiro. E a gente sabe que o ácaro é um grande causador dos quadros alérgicos, principalmente a rinite e a asma. Então o que a gente orienta? Essa época agora é ideal que troque também os travesseiros, deixa o mínimo de coisa possível no quarto, né, para não acumular poeira e não acumular ácaro, e passar um paninho molhado no piso do quarto todo dia à noite. Então isso são medidas simples, mas altamente eficazes para diminuir os processos alérgicos. Porque a gente sabe que se você diminuir o processo alérgico, automaticamente você diminui a chance de adquirir infecções. E uma outra dica também que eu estou passando para os meus pacientes alérgicos é que, principalmente aqueles que vão para locais que tem grande aglomeração, as escolas ou às vezes as igrejas, reuniões, que usem a máscara. A máscara é altamente eficaz no sentido de diminuir a transmissão de doenças respiratórias. O uso do lenço descartável de papel naqueles pacientes que estão com quadro de coriza, que estão espirrando, que não sabe se é uma gripe, um resfriado ou um processo alérgico, né? E a gente orienta também que as mamães que viu que aquela criança, que o seu filho está com quadro de febre, está com aquela coriza, não manda a criança para a escola não, porque às vezes uma criança daquela, ela vai contaminar toda a sala. Então isso também diminui a transmissão das doenças respiratórias. Bom, e com relação à pandemia de Covid-19, né? A gente está saindo da pandemia, né? A gente vê alguns pequenos casos ainda em algumas cidades do Brasil e do mundo. Como que a pandemia impactou diretamente nos efeitos dessas doenças respiratórias agora no inverno? O senhor tem visto algum tipo de sequelas que vieram da pandemia e que agora são mais exacerbadas? Sem dúvida. Isso, né, já foi discussão em congressos, né, em seminários. O que a gente está observando é que, sem dúvida nenhuma, a resposta imunológica nossa mudou. E isso a gente vê no consultório, né? Às vezes, aquele paciente que tinha quadros de sinusite ou quadros de infecção de garganta, você passava uma medicação, 2, 3 dias, esse paciente melhorava. E agora a gente está vendo que está tendo uma demora maior na resposta de cura. E quando não raro, às vezes você trata uma infecção de garganta, passa 15 dias, esse paciente tem uma infecção de ouvido. Ou passa 21 dias, ele tem um quadro de uma pneumonia. Então, ou seja, mudou também os setores de infecção. Então, o que eu mais vi, o que eu mais estou vendo e observando, não só eu como outros colegas, é uma mudança de resposta em relação aos quadros infecciosos. E, infelizmente, para pior. Então, é mais uma atenção, é mais um cuidado que a gente orienta para os pacientes,
é cuidar da prevenção e cuidar do sistema imunológico. E cuidar do sistema imunológico, o quê? Volto a dizer novamente, é o que? Atividade física supervisionada por um profissional, por um educador físico, e uma alimentação extremamente balanceada, uma alimentação extremamente eficaz. Sem dúvida nenhuma, isso é indiscutível, não se discute mais a questão da atividade física e da alimentação em relação à alimentação. Bom, doutor Jason, nosso tempo está acabando. Aquela pessoa que tem mais dúvidas e quer tirar informações com o senhor, como que pode fazer? Onde que te localiza? Eu atendo na rua Coronel Domingos Justino, número 201, no prédio CNI, na sala 203, no centro, aqui em Pará de Minas. Ou seja, quem tiver alguma dúvida, é só procurar e tirar essas informações, né? Tá certo, doutor Jason. Obrigado e volte mais vezes. Eu que agradeço. Você sabe que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tá certo, obrigado. Bom, gente, o Jornal Integração desta quinta-feira fica por aqui. Para você, uma excelente noite. A gente volta amanhã, a partir das 20 para 7 da noite. Uma ótima noite para você e até lá.